nessa noite, convidando os irmãos para abrir a sua Bíblia. O livro de Apocalipse, capítulo 5. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo 5. Amém, igreja? Diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 adiante. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores mais, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, versículo 5, nós lemos a palavra de Deus. Agradecemos ao Senhor que essa palavra é a palavra também conhecida. Não é uma palavra muito fácil de ser interpretada, porque quando falamos do livro de Apocalipse, estamos falando de um livro escatológico, de um livro que traz uma profundidade de mistérios para ser revelado. E não podemos assim criar uma interpretação, mas precisamos trazer pelo menos uma base lógica do que ele nos transmite, né? Então, essa palavra é uma palavra que está centralizada dentro do livro. A abertura, na revelação, quando Deus se revelou para João na ilha de Patmos. A igreja conhece a história que João foi aquele apóstolo chamado apóstolo do amor. Esse João não foi o João Batista, foi aquele que deitava no colo de Cristo, que era mais próximo de Jesus. E depois que Cristo efetuou o seu ministério e passou pela crucificação, pela morte, a ressurreição, e logo após ele foi assunto ao céu. E os demais discípulos que foram transformados em apóstolos, eles ficaram pregando o Evangelho. Uma certa vez Jesus falou para João que importava que João vivesse até o dia que ele voltasse, ou até o dia que Jesus voltasse em glória na terra. Ele disse: o que importa para vocês, se eu quiser que ele viva até o meu retorno. E nós aqui vemos, né, a continuidade da palavra. João, ele não passou pelos assassinatos dos demais apóstolos, porque a Bíblia já foi muito oculta de interpretação. Porque quando falamos das ações de Satanás e das ações de Deus, fazemos uma diferença, e tudo que é mal vem da parte de Satanás, tudo que é bom vem da parte de Deus. E por alguma razão Deus permitiu que os apóstolos, com exceção de João, todos fossem assassinados. O sangue deles foi derramado como uma semente do Evangelho na terra. E a igreja foi instituída, e ficou somente a história dos apóstolos.
João viveu 90 anos, já bem velhinho, Deus estava reservando a vida dele. E nós acreditamos que o que Jesus falou com relação a João se cumpriu com a manifestação do Apocalipse. Quando Jesus falou que João permaneceria até o seu retorno em glória, acreditamos que Deus estava falando do retorno dele, trazendo a revelação da sua glória para João. Com 90 anos, ele foi chamado à presença do rei da época. Se não me falha a memória, foi Domiciano. Ele foi chamado para negar o nome de Cristo. Como ele não negou o nome de Cristo, ele foi lançado em uma panela de azeite quente. Mas o azeite não teve poder para tocar na carne, no corpo de João. E ele, ao sair dali, o testemunho de Deus foi estampado na vida daquele povo. Eles viram que Deus estava na vida daquele apóstolo. E depois ele passou por um massacre e foi jogado na ilha de Patmos como morto, de tanto ser massacrado. E quando ele foi jogado naquela ilha de Patmos, aqui no capítulo 1 nós temos as primeiras palavras da visão, É uma revelação de Jesus Cristo, dada por Deus, para mostrar em breve aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, as ouviu e as manifestou a João, seu servo. Primeiro versículo do capítulo 1 de Apocalipse. Então aqui, Deus trouxe a revelação para o anjo trouxe a revelação, Deus trouxe para Jesus trouxe para João, e João teve a revelação. Ele entrou naquele momento dentro daquela revelação. E aqui na continuação, que é um livro que é muito importante, que a igreja tem uma preocupação com ele, porque as coisas estão acontecendo e a igreja, uma boa parte, está surda e cega, sem parar para ver ou para ouvir as revelações do Apocalipse se cumprindo na íntegra. Porque essa manifestação, ela traria também os sinais. Os sinais estão aí. Hoje eu estava orando por este culto e sentindo no mundo espiritual a responsabilidade e a dificuldade que temos para ministrar uma igreja, para cuidar de um povo. E ali eu estava falando com Deus e de repente eu pensei o seguinte: Deus, enquanto o Senhor me der a oportunidade de pregar a verdade da palavra, eu estarei pregando. O dia que eu não puder mais pregar a verdade bíblica, eu não pregarei mais. O dia que chegar nesta igreja uma autorização para a celebração de casamentos de 2 homens ou de 2 mulheres, nesse dia a Rocha Eterna vai fechar e a pastora vai ser processada. Vocês podem ter certeza, irmão. Sabe por quê? Porque nós devemos orar mais para que isso não aconteça. Porque a igreja que vai subir, ela não vai adotar esse tipo de lei. Ela não vai adotar, porque se ela adotar, ela vai estar dentro do regime do anticristo. E lá no céu não entrará adoradores do anticristo. Todos aqueles que alcançarem o céu serão adoradores de Jesus Cristo. E o adorador de Jesus Cristo não aceitará, não viverá e não se curvará diante das leis do anticristo. E as leis deles estão aí, sendo sancionadas, e a igreja está dormindo uma boa parte. Eu, irmão, acredito que muito em breve
Muitas igrejas não fecharam. Muitas igrejas não fecharam. Os verdadeiros crentes irão permanecer crentes nas suas casas. Se Jesus não arrebatar a igreja, aquele que não quiser receber o selo da besta vai ter que ficar privatizado de tudo na vida. Quem faz tratamento de saúde não vai poder fazer se não receber o chip da besta, porque o chip já está sendo sancionado. Daqui a pouco iremos ver pela televisão ele sendo posto naqueles que não se renderam à besta. Está muito perto mesmo. Eu não sei por que a igreja não acorda. Quando a igreja quiser acordar, vai ser tarde demais. O arrebatamento da igreja está nas portas, irmãos. E ai daquele que ficar. Ai daquele que não ouviu o toque da trombeta de Cristo ecoar nos ares. Ai daqueles que estão preocupados com a sua vida própria, com o seu corpo físico, preocupado em crescer financeiramente, preocupado com status, com sociedade. Ai destes, porque muito breve, irmão, isso aí vai ser escancarado e vai crescer muito mais. Mas a igreja não vai estar aqui mais na terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então aqui nós não temos como fazer uma exposição mais profunda, porque o tempo de pregação é muito pouco para isso. Mas é muito importante que nesta noite você ouça a palavra e se preocupe com o que está acontecendo. Eu já estou preparada para dizer não para qualquer autoridade que mandar uma ordem para a celebração de casamento de 2 homens ou de 2 mulheres. A partir desse dia vocês vão congregar em outras igrejas, porque aqui não vai ter mais igreja, porque eles vão mandar fechar. Porque se Deus permitir, se Jesus não tirar a igreja da terra, eu não pregarei mais. Eu não pregarei mais. Porque a minha batalha é pelo céu, não é pelo inferno. E aquele que se render não terá outro lugar para morar eternamente, será no inferno. Não se engane, o inferno é terrível e será para sempre. Então tenha muito cuidado com a sua vida. Hoje ainda é tempo de você ouvir a palavra, observar a palavra e saber que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os demônios, os principados, as potestades, os anjos, tudo que existe no céu e na terra se dobrará diante dele, confessando que ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, quando Deus trouxe esta palavra, Ele me falou também sobre João capítulo 1. João, o evangelista. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. João, no capítulo 1, ele fala sobre a manifestação de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, uma palavra que está bem enfatizada, você vai encontrar: no princípio criou Deus. Pode até nem continuar a palavra, pode colocar uma vírgula bem. No princípio criou Deus. Sabe o que a ciência faz? E aqueles que se dizem grandes sábios, eles dizem que esta visão é uma visão apenas alegórica, é uma visão fantasiosa, não é uma realidade. Mas um dia eles também irão se dobrar diante de Cristo, sem que haja nenhum jeito para retorno ou para uma nova oportunidade. Porque no princípio criou Deus. Depois
você ler na sua casa, tira um tempo para meditar, para ver o que ele criou. Mas aqui nós estamos vendo que quando a Bíblia emite esse vocábulo Deus, ela está falando de acordo com João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então até aqui estamos vendo a palavra confirmando: no princípio criou Deus, no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, que é a palavra, e a palavra também era Deus. Então, sabe, eu orei a Deus dizendo assim: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está me dizendo, porque Deus me falou o seguinte. Ele me falou da existência dele. É uma palavra, é uma forma de falar, porque ele não existe. Porque a existência é aquilo que você apalpa. É isto aqui, ó. Isto é existência, isso existe. Deus você não apalpa, não pega e não vê. Mas ele é. Se ele estava só, tudo que foi criado estava dentro dele. Sabe, eu passei um bom tempo pensando assim: Deus, eu não sei onde o Senhor quer chegar, e eu acho que não vai dar para me pregar esse negócio aí não. Mas ele me disse o seguinte: mas você vai pregar, porque eu estava só, e tudo que veio, veio de dentro de mim. Tudo que passou a existir, passou a existir porque eu criei. Então, existe um pensamento, um raciocínio que Deus muitas vezes me traz. Eu tenho medo dele, porque ele me fala o seguinte: esse raciocínio, que é uma linha de pensamento, que Deus, ele comprou uma briga. Ele comprou uma grande briga. Por que ele comprou esta briga? Porque ele era só. Era só ele mesmo. Ele, com ele, só ele. Então, para que ele se manifestasse, ele traçou os propósitos eternos que não podemos alcançar. Veja bem que a Bíblia diz que o Cordeiro, que literalmente e fisicamente mataram aqui em Jerusalém 2023 anos atrás, isso aconteceu no mundo espiritual antes que Deus chamasse qualquer coisa à existência. Estava tudo dentro dele. Tudo. Não sei se você está entendendo. Toda glória, todo louvor e adoração pertence a Jesus Cristo. Estava tudo dentro dele. Imaginar como esse cordeiro foi morto antes que ele se manifestasse, as nossas faculdades mentais não nos dariam conta de explicar como tudo isto aconteceu e acontece no mundo eterno de Deus. Eu só sei que isto está escrito aqui, está na realidade do Espírito Santo que mora na minha vida e na sua vida. Tudo ele chamou para a existência. Então ele comprou uma grande briga. Em algumas aulas de teologia, em algumas pregações, sempre estamos falando da abertura da eternidade. Porque depois que Deus está só, ele cria a eternidade. Nós entendemos que a eternidade é o céu, o primeiro céu. Entendemos que a eternidade é o primeiro céu. E
desta eternidade, Ele traçou o seu projeto para trazer ao mundo físico, criar um mundo físico e trazer coisas existentes literalmente. Foi aí que aconteceu a criação de tudo. Foi quando Ele começou a chamar para a existência todas as coisas, encerrando com o confeccionamento do homem, pegando um barro e criando aquele boneco de barro, aquela boneca de barro, porque eles já estavam dentro dele. Porque o homem é eterno. O homem nunca vai morrer. Somente a carne física. Mas o espírito é eterno. Se tudo vem de Deus, eu estava lá dentro dele. Você estava dentro dele. Louvado seja Deus para tu sempre. Então, depois que Ele cria aquele casal, aquele homem, Ele sopra nas narinas do homem e lhe dá espírito de vida. Ele concede o espírito dele, sopra dentro deste boneco de barro o espírito humano, porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Depois Ele sopra esse sopro dentro deste boneco, já se transforma em um sopro humano. Sabe por quê? Porque quando Deus usa o profeta, o espírito dele entra dentro do espírito do profeta. Se confere coisas espirituais com coisas espirituais. Você nunca irá poder conferir alguma coisa de Deus com o teu pensamento lógico de homem. A alma tem as suas fantasias, os seus pensamentos, mas o espírito é humano. Aí a palavra de Deus diz assim: o espírito do profeta está sujeito a ele. A Bíblia não diz que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está sujeito. Ela diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu só profetizo se eu quiser profetizar, porque eu estou lúcida quando Deus me usa. Quem usa a mente do homem é Satanás. Satanás usa os seus vasos, os terreiros de macumba. Ele sai da realidade, porque Satanás é tão ladrão que ele invade a mente do homem. Mas Deus não. Deus te dá livre-arbítrio e direito de tudo. Você fala se quiser, você faz também se quiser. Ele não te obriga a nada. Louvado